Quantas vezes nas nossas orações nós queremos pedir tantas coisas e falar de tudo e nós perdemos o foco do que realmente é necessário. Às vezes nossas orações elas se tornam mais argumentativas para tentar convencer Deus do que um lugar onde nós colocamos a nossa plena confiança. Sabe por quê? Porque nós achamos que o Senhor só vai responder aquelas orações que são complexas, que parecem espirituais, e usam palavras difíceis, impostam a voz, mas a verdade é que o que conecta o coração de Deus com o nosso coração é a simplicidade e a verdade. E hoje, nessa dopamina, eu quero dividir com você algumas lições dentro da palavra do Senhor, que nos ajuda a alcançar esse nível de relacionamento, onde você não precisa ter máscaras e performances, onde você precisa ser apenas você e ter a sinceridade que flui de forma simples no seu coração. Quer aprender a fazer isso? Quer aprender a ter esse relacionamento com o Senhor? Então convido você a ficar nesta dopamina. Pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vamos juntas viver esse tempo de devocional. Seja bem-vinda, conquistadora, a nossa dopamina de hoje. Que alegria te ter aqui junto comigo. Passou aí um feriado prolongado. Espero que você tenha aproveitado, descansado por aqui também. Foi um tempo bom, um tempo de renovo. É sempre maravilhoso, né? Mas melhor ainda é podermos retornar aos nossos projetos. Estamos juntas aqui na nossa dopamina, que acontece de segunda a sexta, 7 horas da manhã. E você que está chegando agora, já se inscreva no canal para não perder a nossa programação. E você que já acompanha as nossas dopaminas, prepare o seu coração, porque ao longo dessa semana eu quero dividir com vocês algumas lições que vai nos ajudar a ter um relacionamento íntimo, verdadeiro e sincero com o Senhor. Às vezes a gente, sem perceber, nós construímos camadas que tornam o nosso acesso ao Senhor difícil. Aquilo que deveria ser simples se torna complexo. Você já percebeu? Quantas vezes, enquanto eu falo com mulheres, dentro das mentorias que eu aplico, ou em conversas mesmo com muitas delas, elas sempre trazem a mesma situação. Eu não sei se eu tenho orado certo. Eu não sei se Deus está me ouvindo ou se a maneira como eu oro realmente está agradando ao Senhor. E essa também sempre foi uma dúvida que eu carreguei há muitos anos na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu consigo entender como de fato eu devo me relacionar com o Senhor e olha, eu vou te contar que foi a coisa mais simples da minha vida. E eu percebi que quem complicava esse relacionamento com Deus era eu mesma. E pode ser o que está acontecendo com você. Quem está complicando esse relacionamento com Deus é você mesma. Porque hoje você tem procurado ir por um caminho que você acha que vai agradar o coração de Deus. Mas o que realmente nos mostra, o que agrada o coração de Deus, é o que está escrito aqui, na palavra do Senhor. E é isso que eu quero ensinar você hoje. Eu quero ensinar você o que a própria palavra nos instrui, para termos um relacionamento que é simples, que é verdadeiro e que gera respostas para as nossas vidas. E ao longo dessa semana eu vou ensinar a cada dia um pouquinho a mais do que você tem que aplicar em sua vida, porque não adianta a gente querer aprender tudo de uma vez. Nós precisamos todos os dias buscar mais e mais e mais. Então se programe para estar junto comigo e não perder nenhuma das nossas dopaminas. Combinado? E hoje então nós vamos começar entendendo qual é o caminho, o acesso direto ao coração de Deus. Como eu posso ter acesso ao coração de Deus? Como eu posso, de fato, me relacionar com Ele? E é isso que eu quero te ensinar. Então abra sua Bíblia aí, lá em Salmo 51. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, deixa eu te perguntar. Você já está praticando OPA? Ouvir, pensar e agir? Você que está chegando agora, esse é o nosso lema. É a maneira como eu sempre incentivo as minhas conquistadoras que me acompanham aqui a viverem a prática de conhecimento e de aprendizado. Quando nós aprendemos algo, nós precisamos estar atentos àquilo que está sendo dito, ouvindo de fato. Pensar no que foi dito, refletir como eu posso colocar aquilo em ação. E aí, no caso, agir, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Quando nós praticamos isso, a nossa vida transforma, porque aquele conhecimento não fica só na teoria, ele se torna verdade. E é isso que o Senhor deseja que você aprenda hoje, que você torne verdadeiro o seu relacionamento com Ele. Então vamos ler juntas o que o Salmo 51 tem a nos ensinar?
salmo que o salmista Davi escreve em um dos momentos em que ele se sente envergonhado pela sua situação. Logo depois que ele é corrigido pelo profeta Natã, onde ele é despertado para reconhecer o pecado que ele tinha cometido. Então o salmista vai lá e escreve essas palavras e todo esse salmo nos mostra o quanto Davi, de fato, ele era verdadeiro com o Senhor. Ele era simples, gente. Esse salmo nos ensina tanto. Queria ler todo, mas nós vamos ler alguns versos específicos que mostram claramente o que agrada o coração de Deus. Porque é isso que você deseja, né? Agradar o coração do Senhor. Então vamos juntas? O texto diz assim a partir do verso 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que o salmista Davi nos ensina e eu quero trazer algumas lições com base nesses versos que nós lemos. E para a gente começar a refletir, sabe o que é interessante? Isso aqui eu até li em um dos livros que eu estava meditando nessas últimas semanas e eu até anotei para compartilhar com vocês, que diz assim: fazemos com que muitas vezes o enfoque da nossa oração esteja mais em nossas palavras do que no próprio Senhor. É muito forte isso, né? Muitas vezes nós, quando vamos nos apresentar a Deus, nós tentamos procurar as palavras mais bonitas, tentamos encontrar os argumentos mais perfeitos, tentamos encontrar a maneira mais extraordinária de falar, quando na verdade o que o Senhor mais deseja é ter acesso ao seu coração para que Ele conduza o que sai de você. É isso que o salmista fala no verso 15. Ele diz assim: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que a humildade em pedir a ajuda de Deus e a direção agrada o coração dele. O salmista Davi aqui, ele diz que quando ele não sabia o que falar, porque diante de tudo que tinha acontecido, as palavras faltaram em sua boca. Talvez pela vergonha, pela culpa, pela preocupação do que iria acontecer. Então o salmista ele pede ajuda a Deus. Ele é humilde para falar: Senhor, me ajuda a falar porque eu não estou conseguindo expressar. Coloque palavras em minha boca, em meus lábios. E aí ele diz que ao fazer isso, então ele louvará o Senhor, porque ele vai reconhecer que não vem dele, mas sim do Senhor. E é interessante que quantas vezes em nossas orações nós vamos à presença do Senhor e tentamos encontrar dentro de nós mesmos as palavras mais bonitas. Dentro de nós mesmos queremos falar para tentar trazer o quanto nós somos espirituais. Mas será que não é o ponto da gente começar a se esvaziar e falar: Senhor, fala através de mim? Faça fluir naturalmente aquilo que precisa sair da minha boca. Eu vou confessar para vocês que essa dopamina eu tentei gravar por diversas vezes. E eu já estava desistindo de gravar, porque eu falei: gente, não tá fluindo. E aí veio o Diego aqui, meu esposo, glória a Deus pela vida dele, um sacerdote. Ele chegou, ele viu que eu estava frustrada e ele falou: amor, o que está acontecendo? Eu falei: amor, eu não estou conseguindo falar, não está fluindo. Ele falou: sabe por quê? Porque você está tentando ser perfeita. Você está tentando falar do seu jeito, sendo que já está tudo aqui, ó, escrito. É só você seguir o que você já escreveu, o que Deus já te deu, porque você quer tentar trazer tudo de você. E na hora que ele falou isso, o Senhor só falou ao meu coração: deixa eu te conduzir, eu já te dei tudo, por que você quer tentar tirar de você mesmo? E na mesma hora a ficha caiu. Eu estava tentando fazer o oposto do que a própria palavra do Senhor nos diz, de sermos guiados e direcionados por Ele. E aqui não serve só para a oração, mas serve para tudo na sua vida. Às vezes você precisa falar com alguém, você precisa trazer algo para uma pessoa, você precisa se expressar de alguma forma. E aí, ao invés de você buscar a direção de Deus para que Ele deixe sair de você aquilo que Ele quer falar através da sua vida, você quer falar do seu próprio modo, você quer falar da sua maneira de pensar, você quer falar da sua própria forma, das suas próprias convicções. Mas o Senhor está te convidando hoje a ter essa percepção que Davi teve, de pedir a ajuda dele. Tá difícil de falar? As palavras não estão saindo? Tá na hora de você fazer essa oração que Davi fez. Senhor, coloque as palavras nos meus lábios. Mas não para por aí.
Uma outra forma que nós precisamos também entender para que tenhamos acesso ao coração de Deus não é só a humildade de pedir a ajuda dele, mas nós também precisamos esvaziar toda a religiosidade que carregamos. Muitas vezes, sem perceber, nós carregamos uma religiosidade pesada. Eu já fui muito dentro dessa característica, de achar que já sabia tudo, o fato de ter nascido praticamente num berço cristão e já saber os protocolos, os rituais, né, da vida cristã, faz a gente muitas vezes achar que nós já sabemos tudo. E começamos a criar um protocolo religioso com Deus. Mas o relacionamento com Deus não é para ser religioso, é para ser verdadeiro, é para ser simples. Por isso que ele fala no verso 16, que nós precisamos entender que o que agrada o coração de Deus não são os sacrifícios, não são os holocaustos, não são as suas ofertas, não é o seu muito trabalho, não é o quanto você se dedica à obra do Senhor. Não é isso que agrada a Deus. O que realmente toca o coração de Deus é você ser o sacrifício vivo. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos 12, verso 1? Sacrifício do nosso culto racional, o sacrifício vivo que somos nós. Nós devemos entender que quem é o sacrifício, muitas vezes, que deveria, na verdade, se colocar como sacrifício, somos nós mesmos. Todos os dias, sacrificando a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu. Mas nós não, muitas vezes não estamos sacrificando nada em nós, mas queremos entregar tudo para Deus, do nosso dinheiro, do nosso tempo, das nossas convicções, mas nós mesmos, nosso coração a gente não quer. Então olha como o salmista nos ensina. E ele fala, se o Senhor realmente se agradasse disso, eu traria várias ofertas e holocaustos. Porque dinheiro é o que não faltava para Davi, né? Era rei, só que ele sabia que não era isso que Deus esperava dele. Deus esperava dele uma entrega genuína. E aí então vem para a nossa última lição dessa dopamina, que vai fazer você refletir e sair daqui pensando, será que eu tenho feito isso? Que é de fato você ser honesta no seu posicionamento com o Senhor. Ter um coração verdadeiro. Ou você tem tentado esconder coisas dentro de você. Saiba que do Senhor nada se esconde. Mesmo a gente sabendo isso, a gente ainda quer tentar disfarçar o que realmente está no nosso coração. É interessante que no verso 17 ele vai dizer assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. E aí ele continua dizendo, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que o salmista quer dizer aqui? Ele quer dizer que quando nós realmente reconhecemos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, nos arrependemos daquilo que estamos sentindo, pensando ou até o que fizemos. Quando nós temos esse posicionamento honesto, verdadeiro diante de Deus. Sabe quando você está com raiva de alguém? E aí você vai na sua oração de maneira simples e fala, Senhor, perdoa-me, mas eu estou com raiva da fulana. Senhor, eu não consigo olhar nem para a cara dela. Senhor, me ajuda a ser diferente. Você viu? Não foi uma fala, ó soberano Deus e eterno Pai, olha como o meu coração está, ó Senhor, eu estou tão angustiada. Não, seja verdadeira, honesta. Senhor, tô com raiva, tô com inveja, tô com ira, tô triste. É desta forma que o Senhor quer que você se apresente a Ele, com verdade, honestidade, e não com jeitos bonitos de falar, argumentos interessantes de trazer para não assumir a verdade. O Senhor quer corações verdadeiros, sinceros. E hoje é esse o convite que o Senhor deixa a você. Seja verdadeira, seja sincera, seja simples. É isso que vai fazer você realmente tocar o coração de Deus, assim como o salmista Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que mesmo ele sendo falho, mesmo ele sendo pecador, Davi ele não se escondia da presença dele. Davi reconhecia quem ele era e sabia quem era o Deus dele. É isso que você precisa entender. Ao longo dessa semana eu quero te ensinar mais coisas de como você aproxima do Senhor e como suas orações precisam ser guiadas. Mas antes da gente falar das orações específicas, eu precisava te alertar. Não adianta você usar estratégias de orações ou saber todas as ferramentas que você pode usar
se falta verdade e simplicidade. O caminho que Deus espera para o relacionamento verdadeiro com Ele é a sua simplicidade, é a sua verdade. E se fez sentido ao seu coração, eu convido você a escrever a nossa frase do dia, que na verdade é um alerta para você, que serve para mim todos os dias e eu quero dividir com você. Que diz assim: o acesso a Deus não é complexo. Quem complica sou eu. Coloca na primeira pessoa mesmo, eu que complico. Coloca desta forma que eu falei aqui. O acesso a Deus não é complexo. Quem complica sou eu. Nós que complicamos esse acesso ao Senhor. Nós que queremos tentar fazer de maneira completamente diferente do que a própria palavra nos instrui. Não é pelo muito fazer, não é pelo muito falar, argumentar, e muito menos tentar disfarçar o que realmente está no seu coração. Quanto mais simples, quanto mais verdadeira você for, mais Deus vai se aproximar de você e mais aquilo que sai de você vai ser ouvido e atendido por Ele. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, que essa dopamina alcance os corações certos e que ela venha gerar frutos, Pai, da verdade, da simplicidade. Que possamos aprender a falar contigo e a nos relacionar com o Senhor, com a verdade que o Senhor nos ensinou aqui, com a simplicidade do nosso coração. Que o Senhor receba a nossa oração e o nosso clamor a Ti neste momento. É assim que eu oro e apresento diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora vai lá e se prepara para o dia. E lembrando que hoje, meio-dia, nós temos o nosso encontro marcado e ao vivo aqui. A aula do OPA é um momento onde eu ensino vocês estratégias de posicionamento, aprender a trabalhar sua marca pessoal, aprender a ser uma mulher confiante, ousada, posicionada no seu propósito, no seu chamado. Se você está nesse momento de perder medo de se posicionar, de ser uma mulher que realmente sabe o que Deus está colocando em sua vida e que quer viver a vontade do Senhor, você precisa estar comigo nessas aulas do Open. Então eu te espero daqui a pouquinho, meio-dia. Coloca um alarme aí para não esquecer. E eu te espero também nas próximas dopaminas aqui. Aguardo você para a gente continuar tendo esse momento maravilhoso de devocional. Um grande beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.